Irmãos queridos, nós estamos estudando sobre o tema legalismo, considerações e aplicações. Este estudo, que é um estudo da palavra do Senhor, mas nós temos usado como base o livro do Lu Priolo, da Nutra, porque eu entendi que é um livro muito bíblico, onde o autor, de fato, direciona o estudo através da palavra do Senhor. Por isso que nós estamos usando. E nós temos falado sobre legalismo. Se você tem acompanhado desde o início, você já sabe o que é legalismo. Legalismo tem a ver com nós fazermos de leis humanas, regras humanas, como se fossem regras divinas. Usos e costumes, preferências, como colocando no mesmo pé de igualdade das Escrituras, exigindo que outros também sigam e obedeçam. Isso é legalismo. Ou também quando nós pegamos aquilo que é da palavra do Senhor, a lei de Deus, e colocamos como um meio para alcançarmos a salvação, para alcançarmos o favor de Deus, para alcançarmos o amor de Deus. Isso também é legalismo, afinal de contas, tudo é através da maravilhosa graça do Senhor. Nós vimos que legalismo não é considerarmos a palavra de Deus, não é buscarmos obedecer a palavra do Senhor. Isso não é legalismo, isso é o que devemos fazer. O que não devemos é colocar como um meio para alcançarmos a salvação. Deus nos salva e Deus nos dá condições para obedecermos a sua lei, a sua bendita e preciosa palavra. Nós já vimos, queridos, que o legalismo ele é algo que, além de não nos ajudar, além de não ser abençoador, ele é prejudicial. O legalismo, como definiu alguém, é um veneno mortífero. Faz da pessoa um poço de orgulho, de soberba. A pessoa legalista, ela acha que ela está conseguindo alcançar o favor de Deus, está conseguindo agradar a Deus, e ela então se sente ensoberbecida, ela se sente merecedora, e ela começa a olhar para os outros e não vê o mesmo empenho, talvez o mesmo mérito, e começa a desprezar o outro e talvez até condenar o outro. Isso é terrível. O legalismo não ajuda, o legalismo atrapalha. O legalismo não edifica a igreja do Senhor. O legalismo divide, o legalismo mata. O legalismo, queridos, é um pecado, é pecado. Se legalismo é pecado, e ele é, e você já sabe o porquê, se você tem acompanhado desde o início, o pecado gera tormento. Hoje nós vamos falar sobre algumas características e manifestações do legalismo, mas eu começo dizendo que o pecado gera tormento. Nós já vimos, queridos, que legalismo é pecado. Pecado não é algo agradável, não é algo que torna a nossa vida feliz. Então, eu preciso dizer que o legalismo vai tornar a nossa vida infeliz. Eu não creio que haja quem queira ter uma vida infeliz. As pessoas buscam a felicidade, buscam nos lugares errados muitas vezes, e não no Senhor Jesus. Mas fato é que o legalismo ele gera infelicidade, ele torna a nossa vida infeliz. Por quê, queridos? Eu posso citar vários motivos. O legalismo, por exemplo, tira a nossa alegria. O legalismo tira também a nossa liberdade. Uma pessoa legalista é alguém que tem ali a sua lista de regras do que pode e do que não pode fazer. É alguém que está sempre tentando alcançar o padrão de Deus, não porque não deva buscar agradar a Deus, mas porque quer alcançar o favor de Deus, o amor de Deus e os merecimentos. E ele é alguém, então, que não tem tranquilidade. Eu me lembro da história de um pastor que estava acabado, adoentado, cansado. E a esposa dele ligou para um amigo dele, que é o David Simmons, e o David Simmons conta essa história no seu livro, Cura para os Traumas Interiores. E então David Simmons conta que ao chegar lá na casa desse amigo, viu que o amigo estava esgotado. A esposa desse amigo disse assim: David, ele não para de trabalhar, ele se esforça e ele corre, e ele está fazendo além das contas, além da sua própria capacidade. E ao conversar com aquele amigo, David Simmons percebeu que aquele homem era escravizado pela consciência de que ele sempre precisava alcançar e buscar um padrão que estava além do que ele poderia alcançar. Aquele homem contou que, na sua infância, o seu pai o cobrava muito,
exigia sempre notas altíssimas, e quando ele não alcançava, o pai então fazia uma cobrança muito forte. E um dia o pai disse assim: você precisa tirar 10. E aquela criança, até então criança, se esforçou muito, estudou muito, até que conseguiu tirar 10. A primeira coisa que fez foi correndo mostrar para o pai: olha aqui, papai, consegui tirar um 10. Ao que o pai tenha pego o boletim, olhado e disse o seguinte: dito, hoje em dia eles dão 10 para qualquer um. Aquele homem cresceu assim, cresceu tentando alcançar o padrão do seu pai, ou os padrões do seu pai. E ao se tornar um adulto, ele olhava para Deus como ele via o pai dele. Deus como um ser que estava sempre um degrau acima. E aí ele subia e Deus fazia isso. E ele subia e Deus subia mais um degrau. Nunca conseguindo alcançar o padrão de Deus. E ele se esforçava, e por isso ele trabalhava e servia na igreja e fazia. Isso é típico de uma mente legalista que acredita não que deve agradar a Deus, porque todos nós devemos procurar agradar a Deus, devemos procurar obedecer a palavra do Senhor, mas tentando alcançar o favor de Deus, para que enfim Deus possa dizer: parabéns, filho, eu estou te dando um 10, você tirou um 10. Sabe, queridos, o problema com esse pensamento é porque primeiro que nós nunca vamos conseguir tirar a nota máxima, ou seja, obedecer toda a lei de Deus, e nem é necessário, porque Jesus Cristo já o fez. Ele é o Filho perfeito, que ao obedecer perfeitamente toda a lei do Pai, e ao morrer na cruz em nosso favor, ele conquistou tudo. Então agora nós sim devemos procurar agradar a Deus e seguir a lei de Deus, mas não para tirarmos um 10, porque Cristo é que é o merecedor. Mas agradar a Deus porque em Cristo nós já temos tudo e nós já somos justificados. Então o legalismo é um pecado que rouba a alegria, tira a alegria. O legalista, ele está sempre cansado, ele está sempre frustrado, ele não alcança aquilo que ele quer, porque ele está buscando algo que é impossível. E tira também a liberdade. Você já esteve numa situação que você ficou sem liberdade? Sem liberdade? Certamente é algo terrível, né? Então, nós vamos passar agora a citar algumas características e manifestações do legalismo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é possível que você esteja manifestando algumas dessas características na sua vida. Ao realizar aquele questionário, aquela autoavaliação, é possível que você já tenha identificado algumas dessas características. Hoje nós vamos falar sobre essas manifestações do legalismo, e o intuito é que você avalie o seu coração, a sua vida, para perceber se essas manifestações não têm acontecido na sua vida, e com a ajuda de Deus você poder se libertar disso, desse mal terrível que é o legalismo, e se alegrar na maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida, para o nosso coração. Queridos, uma das manifestações do legalismo é o que nós podemos chamar de farisaísmo. Quando você ouve a expressão farisaísmo, certamente vem à sua mente fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo nos dias de Jesus, que eles eram doutores da lei, profundos conhecedores da lei. Um partido em que os membros deste grupo, desse partido, eles arrogavam para si um merecimento, os méritos de não só conhecerem a lei de Deus, mas praticarem a lei de Deus. Os fariseus, tipicamente, eles olhavam para os demais com desdém, com desprezo, e olhavam para si mesmos com um olhar de alguém que está satisfeito com o que vê. É por isso que na parábola que Jesus conta do fariseu e publicano, que sobem ao templo para buscar justificação, Jesus conta que o fariseu orava de si para si mesmo, cheio de auto-merecimento, né? Auto-justiça, dizendo: graças te dou, porque eu sou muito bom, eu não sou como esse miserável pecador, este cobrador de impostos, este publicano. Farisaísmo significa concentrar-se no comportamento externo
ao invés de concentrar-se nas questões interiores do coração. E é por isso que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Por fora está bonito, mas por dentro está podre. O legalista que age com o farisaísmo, que manifesta essa característica do farisaísmo, ele está muito preocupado com o exterior. Ele está muito preocupado com o que os outros vão ver e vão dizer ou vão pensar dele. Ele não está preocupado com o seu coração, o que vai lá dentro. Ele não está preocupado que aqui dentro ele alimenta ódio, aqui dentro ele está cheio de orgulho e soberba, que aqui dentro no seu coração ele não tem amor para com o próximo. O que ele está preocupado é com o que ele vai apresentar, a aparência que ele tem. Então o legalismo é capaz de o tornar um fariseu cheio de justiça própria, que vai ser impiedoso no seu julgamento, vai julgar impiedosamente e também, queridos, vai criticar e vai condenar o próximo. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus 23. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme Mateus 23. Você pode deixar aberto este capítulo, esta parte das Escrituras. Se você olhar a partir do verso de número 13, o verso 13, pelo menos na minha versão aqui, revista e atualizada, começa com a expressão ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E aí, no verso 13 tem ai de vós, no verso 14 ai de vós, no 15, no 16, no 23, no 25, no 27, no 28, no 29. Então, eu creio, se não me engano aqui, 8 vezes aparece aqui a expressão ai de vós. Então Jesus pronuncia essa expressão aqui. Uma maneira correta de expressar o significado desse termo é quão intenso será o sofrimento. O que Jesus está dizendo é quão intenso será o sofrimento de vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quão intenso será o sofrimento de vocês que agem com hipocrisia, que agem com soberba, que agem cheio de autojustiça. Quão intenso será o sofrimento de vocês. Irmãos, a dificuldade associada a este pecado não se aplica apenas ao futuro, porque não é apenas uma questão de um dia vocês vão sofrer muito, não é apenas isso. Na verdade, aqui a ideia também mostra que haverá também consequências temporais. A palavra de Deus diz, não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa plantar ou semear, isso ela vai o quê? Colher. Exato. O que nós plantamos, nós colhemos. O que nós semeamos, nós colhemos. Então, queridos, o farisaísmo é algo terrível. Não alimente autojustiça. Não creia que você seja merecedor, que você é melhor que os outros. Isso é algo terrível. Ai de vós. Então, uma das características ou manifestações do legalismo é o farisaísmo. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos o quanto os fariseus eram cheios de justiça própria. Como eu disse, olhavam de cima para baixo para os outros. Eles olhavam para a forma como Jesus comia e bebia com pecadores e eles se escandalizavam e diziam, olha, este come e bebe com gente que não merece. Porque eles se achavam o quê? Merecedores. É por isso que Jesus conta 3 histórias, e alguns dizem que são parábolas. Há algumas características que talvez, de fato, tragam essa dúvida se eram parábolas ou não, mas Jesus conta a história do pastor que, tendo 100 ovelhas, uma delas se perdido, ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Ele vai em busca, é o pastor que vai em busca. Até encontrar a ovelha e voltar com ela e se alegrar. Jesus conta a história da mulher que, tendo perdido uma moeda, uma dracma, ela varre a casa até encontrar. E quando ela encontra, ela reúne as amigas e ela se alegra, porque ela encontrou a sua moeda.
E por fim, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos e um dos filhos pede a parte que lhe cabia de bens na herança, e você conhece a história. Mas o que chama atenção, o que eu quero dizer aqui com relação ao farisaísmo, é que quando Jesus conta a história que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, é que ao tratar sobre o filho mais velho, Jesus conta que o filho mais moço, ao voltar para casa e ser recebido com perdão, com graça, por parte do pai, o filho mais velho ouve a música da festa que o pai está dando e fica escandalizado com aquilo. Ao voltar para casa, ele ouve o barulho, a música, a festa e pergunta para um dos empregados: o que está acontecendo aqui? E o empregado diz: olha, o seu irmão voltou para casa. E aquele jovem fica extremamente indignado, a ponto de o pai sair para ir ter com ele e dizer o que está acontecendo. Ele dizer assim: eu estive com o Senhor até agora, eu tenho servido diferente desse teu filho. Ele nem diz, né, diferente do meu irmão. Ele está tão indignado que ele diz: diferente desse teu filho que desperdiçou tudo com meretrizes, eu não, sempre lhe servi. O pai diz assim: tudo que é meu é teu. Vejam, por que aquele filho está indignado pelo fato do pai ter perdoado? Por que ele está indignado com a graça? Alguém sabe dizer? Por que aquele filho estava indignado com a graça? Porque no fundo o que ele achava? Que ele merecia e o outro não. O problema, queridos, é que nenhum dos dois merecia. Ambos eram filhos imperfeitos. E é por isso que o pai saiu, para encontrar com o que estava voltando. Foi o pai que recebeu e perdoou, e saiu para conversar com o filho mais velho. Porque, meus irmãos, Jesus, nesta história, claramente a figura do pai é Deus. É Deus. E os filhos somos nós. Tanto o que sai da casa do pai, quanto o que estava perdido dentro da casa do pai. Fato é que nenhum de nós merece nada. Mas ficamos indignados com a graça. Porque no fundo, nos achamos merecedores. Já ouviu aquela história? Fulano foi para a cadeia, agora se converteu. Fez um monte de coisa de errada, agora aí, se converteu, acha que vai ser simples assim. Isso não é justo. Você já pensou assim? Isso não é justo. A pessoa fez tanta coisa errada e no final da vida se converte. Eu, desde de criança, vou à escola dominical, cresci na igreja. Eu mereço mais que ele. Ninguém merece nada de bom. Cuidado com o farisaísmo. Jesus diz: ai de vós. Mantenha ainda a sua Bíblia em Mateus 23 aberta. Há uma outra característica e manifestação do legalismo que nós podemos chamar de arrogância, muito ligada também ao farisaísmo, muito ligada ao legalismo. Porque se o legalista ele acha que ele alcança a graça de Deus, aliás, a salvação, alcança o amor de Deus pelos méritos, ele acaba sendo arrogante. E a arrogância leva à cegueira espiritual. Luiz Priolo, no livro que ele escreveu sobre legalismo, ele chega a dizer que a raiz do legalismo quase sempre é o orgulho. E eu não tenho dúvidas disso, irmãos. A raiz do legalismo é quase sempre o orgulho. É muito raro um legalismo que não tenha como base o orgulho, a soberba. E o orgulho, queridos, nos cega para o nosso pecado. Nos faz não enxergar o nosso próprio pecado. Nós ficamos como que cegos para o nosso próprio pecado. O legalista, ele tende a ser cego para o seu próprio legalismo. Ele não consegue enxergar que ele é legalista. As pessoas podem até dizer: você está sendo legalista. Ele diz: eu não. Eu apenas estou procurando servir a Deus. E ele vai trazer uma série de justificativas e ele não vai enxergar o seu legalismo. Uma pessoa jamais vai procurar aconselhamento dizendo que o legalismo é o seu problema. Eu nunca
atendi alguém nesse tempo que eu sou conselheiro bíblico, que disse assim: pastor, olha, eu estou precisando de aconselhamento, porque eu enxerguei, eu reconheci que eu tenho sido legalista. Não. Geralmente ele tem outros problemas, pode ser a ira. Já aconselhei gente com problema de ira, com problema de perfeccionismo e tantos outros problemas, cuja raiz era o egoísmo, que levava a pessoa a ser legalista. E é claro que eu não digo isso na primeira conversa: escuta, você não passa de um legalista e você está sendo egoísta. A pessoa fica até brava e briga comigo e não volta mais. E aí eu vou apresentando a palavra, e a pessoa vai sendo confrontada pela palavra. E é interessante quando depois de algum tempo a pessoa diz: olha, pastor, eu li aquele texto, eu tenho lido e Deus tem me mostrado que eu tenho sido muito orgulhoso, Deus tem trabalhado o meu coração. E a pessoa vai enxergando, mas de cara a pessoa não enxerga, ela pode enxergar outras coisas. Parece, querido, sempre ser o problema de outra pessoa, de uma igreja ou da vizinhança, né? O legalista, ele fica cego em relação ao seu próprio pecado. Aqui em Mateus 23, o capítulo ai de vocês, né? Jesus chama repetidas vezes os fariseus de cegos. Ai de vocês, ele diz, vejam um pouquinho, ele vai dizer aqui no 16, olha só: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então ele diz: guia de cegos. 24, mesma coisa: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Isso é bem próprio do legalista. Ele consegue ser detalhista, ele consegue, como os fariseus faziam, né, davam um dízimo de coisas, cada detalhe: opa, separei o dízimo, mas deixavam passar um camelo. Agiam com indiferença, não havia amor. Eram capazes de humilhar, matar pessoas, né, com ódio, com humilhação, mas eram detalhistas na guarda do sábado, eram detalhistas no cumprimento de certas leis. Cegos, diz Jesus. Irmãos, então, o legalismo, ele por vezes vai se apresentar com arrogância e com cegueira espiritual. Talvez você precise dizer: Senhor, me mostra se eu estou agindo desta forma, e não permita que eu fique cego para isso, não permita que eu deixe de enxergar o meu legalismo. Davi pede algo interessante no Salmo 139. Depois de Davi dizer que, enfatizar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e até a onipotência de Deus, ele diz: Senhor, sonda-me e conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez tenhamos que dizer: Senhor, sonda o meu coração e me mostra se tem coisa errada, me mostra se eu sou legalista. Tá? Faça essa oração. Então, Jesus vai falando: ai de vocês, hipócritas. Quando nós olhamos, esse é um texto muito forte. Ele diz assim, olha o verso 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. O legalista faz orações longas. Por que ele faz isso? Por que o legalista faz uma oração longa? Qual é o propósito dele? O que vocês acham? É para achar que, pelo convencimento, pelo muito falar, para se aparecer também. Ele diz no verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos. Nós já lemos o 16, né? O 17.
Olha o verso 18: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele. Olha o verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não critica o fato deles serem dizimistas. Jesus critica o fato de que eles eram dizimistas e negligenciavam outras coisas. Porque na hora de dar o dízimo, eles iam lá na frente de todo mundo e davam o dízimo. Todo mundo viu. Podiam aplaudir agora a aparente fidelidade deles. Mas o que adiantava se eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé? Queridos, nós podemos cair facilmente nesse pecado e nesse erro. A pessoa vem à igreja, acha que pelo fato dela ser fiel dizimista, ela pode viver de qualquer jeito. Olha, eu dei o meu dízimo, estou com a minha consciência tranquila. Não preciso ser misericordioso, amoroso para com os outros, ter fé no Senhor. Não preciso viver uma vida buscando a justiça. Não. Irmãos, isso é legalismo, é estar preocupado apenas com o que os outros pensam. Ah, já me viram lá dar o dízimo. Pronto. Estou tranquilo. O importante é que acham que eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa fiel. Isso é próprio do legalista e do hipócrita. Aí Jesus diz no verso 24, guias cegos que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, verso 25, hipócritas. Lembrem-se que a palavra hipócritas, eu já disse isso, ela tinha a ideia de um ator, alguém que representava um papel. Ele diz, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O que Jesus está dizendo aqui? A pessoa, né, da parte externa parece estar tudo certinho, mas o coração está cheio de pecado, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, verso 27, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha que expressão que Jesus usa, né? Um sepulcro. A pessoa morre, é enterrada e é feito ali um sepulcro. E por vezes pode ser feito até um trabalho muito bem feito, algo bonito, mas o que está por dentro ali? Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. O problema, meus irmãos, é que Deus conhece o coração. Problema para quem é hipócrita, né? Então, queridos, Jesus condena profundamente o legalismo. Jesus condena a ideia, uma vida, um viver que se preocupa com o que é externo e negligencia o coração. E a Bíblia diz, Jesus fala sobre isso, né? Que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, queridos, Jesus não menos, se você olhar dos versos 16 a 26, Jesus não menos do que 5 vezes chama esses homens hipócritas e legalistas de cegos. Olha uma outra atitude, uma outra manifestação do legalismo, atitudes julgadoras, atitudes impiedosas. Eu citei ainda há pouco a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu que apontava dizia assim, graças te dou porque eu não sou como esse miserável pecador. Os fariseus não era incomum eles orarem assim, graças te dou, Senhor, porque não me fizeste mulher, não me fizeste um cão, não me fizeste um samaritano. Eles se achavam superiores a outros e eles julgavam os demais. Então, essa ideia aqui, atitudes julgadoras, impiedosas, é enxergar um cristão como alguém de segunda classe, né? Enxergar a outra pessoa como um cidadão de segunda classe. Os judeus
enxergavam os samaritanos como um cidadão de segunda classe, alguém que não merecia. Legalismo nos leva a enxergar outros desta forma. Eu sou bom, eu mereço, o outro não. Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso. A justiça que procede das obras é uma armadilha. A pessoa achar que ela é muito boa porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Cuidado com isso. Isso nos leva também, queridos, não somente a julgar os outros. Eu não coloquei aqui nessa lista, mas me fez lembrar aqui, nos leva à atitude de autocomiseração. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 73, nós vemos Asaf caindo nesse pecado. O ímpio está se dando bem, o ímpio está comendo bem, o ímpio, tudo vai bem na vida dele. E eu, que sou uma pessoa tão boa, inutilmente eu conservei puro a minha vida, o meu coração, as minhas mãos. Isso, queridos, é típico também de uma atitude legalista, que nos leva a enxergar que nós somos melhores que os outros. Graças a Deus, Asaf caiu em si e enxergou que aquilo era pecado na vida dele, né? Uma outra coisa também, meus irmãos, falta de graça, quando eu coloco aqui falta de graça, é falta da graciosidade, né, que vem do próprio Deus, do Evangelho, ou falta também de perdão, falta de graça ou falta de perdão. Já, queridos, que a maioria das formas de legalismo estão enraizadas na falta de compreensão da graça de Deus, o legalista geralmente ele tem dificuldade de agir de forma graciosa. Eu citei esses dias também uma outra parábola que Jesus conta. Vocês se lembram da parábola do credor incompassivo? Jesus conta que havia um homem que devia uma quantidade astronômica. Jesus exagerou propositadamente nos valores. Para os irmãos terem uma ideia, era algo que, se aquele homem vivesse, ele poderia viver muitos e muitos anos, que ele não conseguiria pagar aquela dívida. Então o rei, ao acertar contas, chama aquele homem, e aquele homem tem a audácia de dizer assim: sê paciente para comigo, e tudo quem é que lembra? Pagarei. Seja paciente que eu vou te pagar. O rei, é claro, sabendo da condição daquele homem, sabendo que aquilo era impossível, resolve agir com graça e perdoa toda a dívida. Mas lembre-se, na cabeça daquele homem, ele achava que ele teria condições de pagar. Esse é o problema do legalista. Ele acha que no fundo ele vai conseguir alcançar aquele padrão de Deus e fazer tudo certo. E não, só Jesus conseguiu. Então Jesus conta que aquele homem é perdoado de toda a dívida, aquela dívida astronômica, milhões e milhões, se fosse trazer para hoje, né, milhões de reais. E aí Jesus conta que aquele homem, ao sair da presença do rei, encontra um conservo, que lhe devia trazendo para reais, coisa de 3 mil reais. Vamos dizer, ele devia 300 milhões de reais. E ele encontra um sujeito que devia 3 mil reais. O que Jesus diz que ele faz? Ele agarra pelo colarinho assim o outro e diz assim: paga o que você me deve, senão eu vou te lançar na prisão. Bom, na hora, a turma que viu aquela cena foi contar para o rei, conforme Jesus conta na parábola, e o rei fica indignado, manda chamá-lo e diz assim: escuta, eu acabei de perdoar você de uma dívida tão alta, e você foi sufocar o seu conservo que te devia tão pouco. E Jesus conta na parábola que o rei então envia, né, aquele homem para a prisão e para os torturadores, os verdugos, os torturadores. Irmãos, essa parábola que Jesus conta ilustra bem o que a falta de graça, da compreensão da graça de Deus faz. A pessoa que não compreende a graça de Deus, e eu não sei, alguns dos irmãos aqui vieram de igrejas onde não se crê nas doutrinas da graça, onde se diz que é a pessoa que conquista a salvação, é a pessoa que abre o coração para Jesus, é a pessoa que faz por merecer, é a pessoa que vai fazer por merecer até o final, para que ela não perca a salvação. Em geral, pessoas assim, que creem dessa forma, não agem de forma graciosa,
Não é assim? São igrejas onde é muito o legalismo, a cobrança é muito grande também. E a humilhação das outras pessoas. Sabe por quê? Porque quem não compreende a graça não age de forma graciosa. Eu acabei de citar também a parábola que ficou conhecida como do filho pródigo. O irmão mais velho não entendeu o que era graça, por isso ele fica indignado. Ele achava que ele merecia algo do pai, por isso que ele fica indignado pelo fato do pai perdoar o seu irmão mais novo. Então, queridos, quem não entende a graça não vai agir de forma graciosa. O legalista normalmente tem dificuldade em se mostrar gracioso para com o próximo. Ele não apenas eleva seu padrão de comportamento, acima até o das Escrituras, ele quer ir além do que a Bíblia diz, mas também pode excessivamente desejar, quando não exigir, que aqueles que violaram os padrões, tanto da palavra de Deus como os padrões dele mesmo, sejam o quê? Punidos, sejam condenados, sejam responsabilizados, desprezando inclusive o perdão de Deus. Então, queridos, cuidado, porque o legalismo nos faz agir de forma bastante austera, sem perdão. É aquele marido que olha para a esposa e exige perfeição, e não é paciente, não perdoa. É aquela esposa que é intransigente também, não perdoa. Pais legalistas, é terrível para um filho ter pais legalistas, que exigem perfeição do filho, estão sempre prontos a punir o filho, porque eles veem a Deus dessa forma, como alguém que está sempre pronto para nos punir. Há alguns anos eu li um livro que me chamou a atenção, para isso, para o fato de que nós falhamos muito como pais. Há um livro da Elise Fitzpatrick chamado Pais Fracos, Deus Forte. Pais Fracos, Deus Forte. E nesse livro ela defende a tese de que nós precisamos apresentar o Evangelho para as nossas crianças, para os nossos filhos. Nós somos muito legalistas. E é claro que como pais nós precisamos impor limites, colocar regras, sem dúvida alguma, nenhum de nós quer criar monstrinhos. Nós precisamos ser firmes, mas o problema é que por vezes como pais nós não agimos com graça ou não manifestamos a graça de Deus na vida dos nossos filhos. É tudo do tipo, se você fizer isso vai desagradar a Deus e você vai sofrer as consequências. Se você fizer isso Deus vai se agradar e você então vai merecer. É aquela ideia do Papai Noel, obedeça, seja bonzinho e no final do ano Papai Noel vai te dar um presente. E aí a criança cresce dessa forma, se eu for bonzinho eu vou ganhar, se eu falhar eu não vou ganhar. Pelo contrário, se eu falhar eu vou ser punido. E vem a Deus dessa forma. E não agirão com graça, não agirão com perdão, porque não sabem o que é graça, não sabem o que é perdão, sabem apenas o que é receber coisas por méritos, ou receber punição por causa dos deméritos. Cuidado com o legalismo dentro de casa, cuidado com o legalismo com os filhos. Nós precisamos falar sim do pecado, da gravidade do pecado, das consequências do pecado, mas nós precisamos apontar para Cristo e falar como temos um Deus gracioso que perdoa pessoas como nós e nos ajudam a vivermos uma vida agradável a Ele. Quanta gente que não consegue manifestar perdão, porque no fundo acha que merece. Bem, se a pessoa acha que no fundo ela vai conseguir pagar a sua dívida, como aquela pessoa da parábola que Jesus conta do credor incompassivo, no fundo ela está sempre dizendo para Deus, Senhor, espera um pouquinho aí que eu vou pagar, viu? Eu acho até que eu estou chegando lá. Tenha um pouquinho mais de paciência que eu vou pagar a dívida. É alguém que ignora o que Jesus Cristo fez na cruz, porque no fundo ele acha que ele é que vai pagar a dívida. E se ele acha que ele vai pagar a dívida, onde está o perdão nisso tudo? Não há perdão, não tem porquê do perdão. Se ele vai conseguir pagar a dívida, não há porquê ter perdão. E se não há porquê ter perdão, como que ele vai perdoar outros? Ele não vai perdoar outros, ele vai exigir que os outros também paguem a dívida. E é por isso, queridos, que nós sufocamos
É marido sufocando esposa, esposa sufocando o marido, pais sufocando filhos, irmão sufocando irmão, dizendo: paga o que você me deve. Pague a sua dívida, seja perfeito, não perdoo. Porque no fundo, a pessoa não reconhece a graça e o perdão de Deus. Ela acha que ela vai conseguir pagar a sua dívida. Até aqui tudo bem, queridos? Os irmãos aqui têm alguma pergunta até aqui? Aqui no chat ninguém perguntou nada. Os irmãos aqui, nenhuma pergunta? Tudo bem até aqui? Okay. Nosso caminho, isso mesmo. Uma outra manifestação do legalismo é hipocrisia. Eu já citei aqui que a palavra hipócrita, do grego, no seu início, era aplicada para atores. Então, alguém que representava um papel era chamado de era um hipócrita, né? Entre os indivíduos, né, legalistas, o Lou Priolo, ele diz que ele observou uma tendência de coar os mosquitos teológicos enquanto engolem camelos hamartiológicos. Deixa eu explicar aqui. A hamartia, né, é a ideia de pecado, né? E então algumas pessoas são tão legalistas, doutrinariamente falando, né? Não pode ter um desvio daquilo que ela acredita que é a doutrina correta, né? E às vezes é mais uma preciosidade da pessoa, até de uma área que a Bíblia nem deixa tão clara, mas diz, não, isso não pode. E a pessoa acaba deixando passar coisas muito mais sérias. Eu me lembro de ouvir alguém dizendo, cuidado com pregadores legalistas, que dizem assim, você não pode isso, você não pode aquilo. Está sempre, né, apontando o dedo, está sempre exigindo perfeição. Diz assim, cuidado. E observe a vida deles, porque em geral eles estão em pecado. Quando não é que o pregador não possa apontar o pecado, não é isso. Mas a pessoa que é legalista, que está sempre apontando o erro, sempre apontando o erro dos outros, por vezes é porque ela está encobrindo os erros dela. Eu me lembro de alguns pregadores que eu conheci, alguns deles até da televisão, que eu não conheci pessoalmente, mas que eram tão legalistas. E depois de algum tempo descobriu-se, alguns deles envolvimento com prostitutas, desvios de dinheiro e tantas outras coisas. O legalista é alguém que é hipócrita, exige por vezes perfeição do outro, mas a vida dele é uma bagunça. Ele representa um papel. Ele vai para a igreja, parece que a roupa, a máscara que ele usa, eu não estou falando a máscara, né, por causa da Covid, mas a máscara de uma falsa piedade. Mas dentro de casa é terrível, uma pessoa terrível, né? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a não sermos legalistas hipócritas. O legalista é alguém intolerante. Ele difama, ele calunia, ele é rude e cruel para com o próximo. Ele está sempre pronto a apontar o pecado dos outros e condenar e dizer, olha, você não merece nada. E tem prazer em humilhar o outro. E até diminuir aqueles que não se encontram no seu nível. Alguns legalistas chegam a ser até, né, racistas. Se acham superiores aos outros. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude, né? Então, cuidado com a hipocrisia. Uma outra atitude legalista ou manifestação do legalismo é a falta de comunhão com cristãos verdadeiros, com outros cristãos. Veja que o legalismo é capaz de causar divisões desnecessárias, inclusive entre cristãos. Tem crescido muito o número daqueles que são chamados, alguns até se autodenominam, desigrejados. É aquele tipo de pessoa que diz assim, eu não preciso de igreja não. A igreja é cheia de gente hipócrita. É interessante, né? O desigrejado que por vezes age com hipocrisia, ele diz que a igreja é cheia de gente hipócrita, talvez porque ele consiga reconhecer nos outros aquilo que ele mesmo é. Ele diz assim, eu não preciso de igreja não. A igreja é cheia de gente que é falha, cheio de gente pecadora, e é verdade, a igreja é cheia de gente pecadora. Eu não conheço uma igreja que não tenha pecadores.
Eu não conheço uma igreja que, é só se for um templo vazio, né? Mas se tiver uma pessoa, já tem um pecador ali. E acontece que o legalista, ele acaba sendo também intransigente, acaba sendo também, por ele se achar só ele está certo, ele não consegue ficar em lugar nenhum. Aí ele vai frequentar uma igreja, diz assim, não, essa igreja aí tem um pessoal que não recepciona bem. Aí ele vai na outra igreja, a música ali não é tão boa. Ele vai aquele pregador não é. Nenhum lugar presta. Alguns legalistas acabam fazendo, sabe o quê? O que vocês acham que ele acaba fazendo? Uns ficam sem igreja nenhuma. Outros acabam fazendo o quê? Que foi, Felipe? Abre uma igreja para ele. E aí depois ele vai criticar as outras pessoas que estiverem lá, mas ele vai, agora sim, agora essa igreja tem uma liderança perfeita, porque sou eu a liderança. Ele abre a igreja dele. Isso me fez lembrar uma história, aqui para a gente descontrair um pouco, né? Disse que o sujeito encontrou um amigo que não via há muito tempo, e era aquele tipo de amigo que cada tempo estava numa igreja. Ele falou, e aí rapaz, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E o que aconteceu? Você está em qual igreja? Ele falou, não, agora eu abri uma igreja para mim. Ah, é? É. Não, mas Deus que falou comigo. Ele falou, como que Deus falou com você? Não, eu abri a Bíblia e estava escrito assim, abre salão, meu filho, abre salão. Então eu abri um salão para mim, só para descontrair, meus irmãos, essa é piadinha de pastor, né? Abre salão. Mas tem gente que chega a esse ponto. Nenhuma igreja presta, ninguém é bom quanto a mim. Eu vou abrir a minha igreja, vou abrir o meu salão. Abrir salão. Confunde o nome Absalão, que significa pai da paz. Um dos filhos de Davi se chamava Absalão, pai da paz, que de pai da paz não teve nada. Tentou tomar o lugar do próprio pai, o trono do próprio pai, acabou morrendo de forma terrível, né? Falta de comunhão com cristãos verdadeiros. O legalista acaba se isolando, só ele é bom, só ele... E acaba tendo problemas de relacionamentos, os mais diversos. Bom, eu citei aqui 6, para a gente terminar, vamos citar mais 6 aqui. Uma outra atitude legalista é o medo de fracassar. Medo de fracassar. O medo de fracassar não é apenas um subproduto do pecado do legalismo, é algo que alimenta o legalismo. Porque, lembre-se, o legalista é aquele que ele acha que ele vai chegar lá. Ele acha que ele merece, que ele é bom. Se ele acha que ele é bom, e ele precisa estar sempre tirando um 10, ele não tem paz. E ele tem medo de errar. E o dia que eu não tirar um 10? E o dia que eu fracassar? Deus não vai mais me amar. Eu não vou mais merecer a salvação. Eu estou perdido. Esse é o problema de alguém que não entende a graça de Deus. Aquele que entende a graça de Deus, não é que ele vai viver de forma relaxada. Por gratidão, por amor a Deus, ele vai querer obedecer a Deus. Mas ele não vai ter aquela pressão de que eu preciso fazer tudo certo, porque senão Deus vai deixar de amar, porque ele sabe que ele é amado através de Cristo e não por causa daquilo que ele faz de bom. Mas o legalista, que não enxerga a graça de Deus, que acha que merece, ele vai viver nessa tensão, porque ele vai ter sempre medo de fracassar. Nenhum outro tema na Bíblia descreve a experiência do medo de fracassar tão bem quanto o legalismo. O medo do fracasso aponta para uma preocupação com o nosso desempenho e com a nossa reputação. Se eu fracassar, o que é que vão dizer de mim? O legalista, ele quer estar sempre bem visto. Ele não quer ser criticado. Pelo contrário, o legalista gosta de elogios, de aplausos. E ele tem medo de fracassar. Não medo de pecar, medo de fracassar na frente dos outros. Porque quando ele está sozinho, ele não tem nenhum medo. Ele tem medo de fracassar em relação à imagem que os outros têm dele. Então, perceba que o foco aqui não é o medo de fracassar para com Deus, pecando, mas o medo de não ser bem-sucedido naquilo que ele deseja realizar. Se eu fracassar em fazer o que Deus exige de mim, sei que meus pecados estão cobertos, pois eu estou em Cristo. Agora, o legalista, ele vai achar, se eu fracassar, eu estou perdido. Até aqui você tem avaliado o seu coração?
Será que você tem manifestado o legalismo através da hipocrisia, através do medo de fracassar? Não é necessariamente, irmãos, pecado não conseguir completar tudo o que se tem planejado fazer. Isso não é necessariamente pecado, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, intentou coisas que ele não conseguiu fazer, né? Ele tinha planos de ministrar a pessoas em lugares que ele não pôde visitar. O problema é quando a pessoa, o medo de fracassar, que leva a pessoa a ficar paralisada. Paulo não deixou de servir a Deus porque não conseguiu realizar determinadas coisas, né? O legalista que teme fracassar em áreas nas quais não é pecado fracassar, ele começa a alimentar a sua mente com o legalismo. E aí é que complica, porque esse medo de fracassar vai alimentar ainda mais o seu legalismo, né? Agora, olha uma outra. Isso aqui, queridos, é muito sutil, perfeccionismo. Eu mesmo já achei que perfeccionismo não era pecado, não. Afinal de contas, qual o problema da pessoa querer fazer tudo certinho? Mas não é isso que é o perfeccionismo, querer fazer tudo certinho. É querer fazer tudo certinho para alcançar a salvação, para que os outros possam ver, para que os outros possam elogiar, ou para não ser criticado. Cristãos legalistas frequentemente lutam contra o perfeccionismo. Na realidade, né, nós podemos dizer que o perfeccionismo é como um legalismo mais forte ainda. É a pessoa que fica incomodada se alguma coisa sair dali. Por quê? O que vão dizer? Ou será que agora eu falhei e vou perder algo? Então o perfeccionista não teme apenas o fracasso, teme qualquer coisa que envolva falhas. Para ele, tirar 9 ou mesmo 9,5 é tão ruim quanto ser reprovado, quanto tirar 0. Ele precisa sempre tirar 10. Qual é o problema da pessoa querer sempre tirar 10? A gente não incentiva, por exemplo, nossos filhos. A Ana Luísa conseguiu um 9, acho que um 9,5, e ela veio me falar agora à tarde, e eu brinquei com ela, falei, filha, mas a gente tinha falado que tinha que ser 10, você não tirou 10. Pois eu falei, estou brincando, filha, parabéns. Mas o fato é que o perfeccionista, ele não se contenta com um 9,5. Por quê? E aí é que vem um problema. Porque ele acha que ele tem que fazer por merecer, senão ele vai perder o favor de Deus, o amor de Deus, a salvação, senão ele vai perder o elogio dos outros. Qual é a raiz do perfeccionismo, a motivação do perfeccionista? Se você disser assim, a glória de Deus, bom, aí é diferente. Mas não, o perfeccionista não tem o alvo da glória de Deus. O alvo de cada empreitada não é, conforme exige a Bíblia, ser fiel, mas ser extraordinário, né? A imperfeição é algo intolerável, né? Como para alguns perfeccionismo está pior até que a morte. Cuidado, perfeccionismo não é a mesma coisa do que zelo. Quem sabe nessa série aí, já falamos sobre egoísmo, agora sobre legalismo, quem sabe falemos sobre o perfeccionismo. Mas cuidado que o perfeccionismo é uma manifestação do legalismo. Tá? Tudo bem até aqui, queridos? Uma outra manifestação do legalismo, a ira, ou frustração consigo mesmo e com o próximo. A pessoa legalista, ela acha que ela faz por merecer, ela acha que ela merece, e quando alguma coisa não sai do jeito que ela acha que deveria ser, isso está ligado ao perfeccionismo também, ela fica irada, ela fica frustrada com ela mesma ou com o próximo, né? Uma vez que as expectativas que tem para si mesmo e para aqueles com quem o legalista interage são irrealisticamente elevadas e muitas vezes até inatingíveis, o legalista então se frustra facilmente. Eu não consegui fazer tudo aquilo certinho como eu queria, ele fica irado. Ou o outro não fez do jeito que deveria ser, fica irado. Cuidado, quantas manifestações de ira são resultados de um legalismo. Tá? Outra manifestação, conflitos frequentes e brigas. Irmãos, o legalista é alguém que acha que tem a justiça própria.
E a justiça própria e a atitude julgadora do legalista, sem mencionar o fato de que ele é conhecido por ser um estraga-prazer, faz com que as pessoas se distanciem dele. É terrível conviver com um legalista. Ele é orgulhoso, ele acha que ele é melhor que os outros. E aí sempre vai ter o quê? Conflito. É por isso que por vezes o legalista ele acaba ficando sozinho. Porque ele não consegue conviver e dá muito trabalho e se torna uma pessoa extremamente desagradável. Também, desejo excessivo de agradar as pessoas. Eu falei sobre o perfeccionismo. Uma outra coisa que é muito sutil é o desejo de agradar pessoas. Desejo excessivo, com a motivação errada. O legalista normalmente é motivado por um desejo de parecer bem para os outros. Lembra a ideia do hipócrita? A ideia de alguém que está representando um papel, ele precisa ser visto como aquela pessoa que é nota 10, aquela pessoa que é perfeita. E aí, por isso, para conseguir manter essa aparência, ele vai fazer o quê? Vai querer agradar os outros. Vai querer agradar os outros não porque ama o outro, mas porque ele ama tanto a si mesmo e a sua imagem, que ele vai fazer tudo o que ele precisar fazer para que o outro continue tendo uma boa impressão dele, para que o outro continue elogiando a ele, para que o outro continue vendo a ele como aquela pessoa boa, perfeita, santa. E isso é também pecado. James Ian Packer, ele diz: a boa obra é que é feita segundo o modelo justo, vontade revelada de Deus, isto é, sua lei moral, de um motivo justo, o amor a Deus e aos outros, que marca o coração regenerado, com um propósito justo, agradar e glorificar a Deus, honrar a Cristo, promover seu reino e beneficiar o próximo. O problema do legalista é que ele não busca nada disso. Ele não busca o bem do outro, a glória de Deus. Ele não ama o próximo. O legalismo é a distorção da obediência que jamais pode verdadeiramente produzir boas obras, como diz o J.I. Packer. E, por último, meus irmãos, dano espiritual aos próprios filhos. Eu já disse que filhos que têm pais legalistas sofrem grandemente. E, mais uma vez, eu recomendo o livro da Elise, Pais Fracos, Deus Forte. Nos entristece profundamente ter que acrescentar esse item à lista. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existem muitos pais devastados cujos filhos ou deveriam ou desviaram da fé, né? Ou estão bastante abalados, porque pais que foram legalistas não falaram da graça de Deus, não evangelizaram seus filhos. Eu penso, queridos, que esse é um perigo dentro da própria igreja e é um perigo na própria igreja. Quantas vezes a nossa escola dominical, as nossas aulas para as nossas crianças, eu chamo a atenção para que os professores tomem bastante cuidado com isso. São legalistas e ensinam as histórias bíblicas de forma legalista. E falam, por exemplo, sobre a história da arca de Noé, e ensinam sobre a arca, falam de Noé, falam dos animais, mas não apontam para Cristo, não falam que a arca era uma representação de Cristo, que nem Noé e sua família mereciam estar nela, mas foi a graça de Deus. Professores e pregadores que ensinam sobre Davi e Golias, e colocam Davi como alguém que foi muito corajoso e tinha uma excelente mira, quando na verdade foi o grande Deus usando um pequeno Davi para humilhar o gigante filisteu e os filisteus. Falam das personagens bíblicas como se fossem super-heróis e vão ensinando para as pessoas e para as crianças que nós precisamos ser fortes como fulano de tal, precisamos ser empenhados como fulano de tal, precisamos fazer isso, fazer aquilo, senão nós não vamos alcançar a vitória, a bênção e vamos sofrer as consequências. Deixam de apontar para Cristo. Aliás, qualquer história bíblica que você acabe enfatizando o homem e não apontando para Cristo, e não mostrando a graça de Deus em Cristo Jesus,
você estará criando legalistas. E às vezes é o que nós fazemos com as nossas crianças na igreja e com os nossos filhos em casa. Bem, irmãos, o nosso horário já encerrou. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude e nos livre da atitude legalista e do legalismo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, quantas manifestações de legalismo nós vimos aqui. Quem sabe tenhamos nos identificado com muitas delas. E agradecemos ao Senhor por isso, pelo fato não de manifestarmos essas coisas, mas do Senhor nos mostrar e nos revelar isto. Porque isso nos leva a buscar ao Senhor e clamar, ser propício a nós pecadores. Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do legalismo, da justiça própria. Ajuda-nos a olhar para o Teu amado Filho Jesus, que obedeceu de forma perfeita toda a Tua lei e levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Evangelho, a entendermos a graça, o Teu perdão, a sermos gratos por tudo isso. Ajuda-nos, ó Deus, a agirmos com graça, misericórdia e perdão para com o nosso próximo. Agir como o Senhor agiu conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a ensinarmos nossas crianças, nossos filhos, sobre o Evangelho, sobre a graça do Senhor e não criar legalistas. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão e mais uma vez pedimos por aqueles que nos acompanham à distância. Faz-nos cada dia mais parecidos com o Teu amado Filho Jesus. Para a Tua glória e para o nosso bem, nós oramos gratos. No precioso e santo nome de Jesus, aquele que é merecedor, aquele que é justo, bom, aquele que é o todo-poderoso, nosso Senhor e amado Redentor. Amém. Amém. Queridos, nós agradecemos, aos irmãos que participaram, mais uma vez os irmãos que nos acompanharam de suas casas, Nós temos aqui alguns irmãos escrevendo aqui no chat. Muito bom ter os irmãos participando. Que Deus abençoe, lembrando que próximo sábado nós teremos aqui às 9 horas da manhã programação para os homens. Então todos os homens da igreja estão convidados, convocados, os jovens também. André pode participar também. Felipe estava no último, Felipe? Participou? Fernando estava com a gente ou estava trabalhando? Estava com a gente também, Então, estão convidados. Nilton, o seu Moisés vai estar por aqui sábado? Participa com a gente também, Roberto. É bom ter os irmãos conosco, os demais homens da igreja participem. Olha aí, vamos falar sobre homem, liderança, família e igreja. Receberemos o reverendo Fabiano, que vai falar sobre esse tema. Peço que os irmãos orem por mim, eu não estarei aqui, porque eu estarei na Igreja Presbiteriana Eclésia de Santos. Eu vou amanhã para lá, vou falar na Conferência Fé Reformada, e vou falar amanhã à noite, vou dar uma palestra amanhã à noite, e no sábado pela manhã falar para a liderança lá. Então estarei lá em Santos, peço que os irmãos orem por mim e orem pela programação daqui, os irmãos participem aqui e orem por mim. Programação também sábado dos adolescentes, dos jovens, Sábado às 18 horas, programação para os adolescentes, e às 19 horas, programação para os jovens. Algum aviso mais, queridos irmãos? Algum aviso mais? Não? Então que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana em nome de Jesus.